E o Prêmio News está de volta para você nesta edição de quinta-feira. Lembrando a você que acompanha nosso jornal através da TV a cabo pela NET ou TV Multimídia, que pode também nos acompanhar pela plataforma digital, pelo redepremiotv.com.br, além das nossas redes sociais, pelo @Rede Prêmio TV no Facebook e Instagram. Hoje nós vamos conversar com a Lê Cribali, personal organizer, que estava um pouco sumida aqui da Rede Prêmio, e hoje ela está conosco no Prêmio News para falar sobre a organização e evitar o desperdício de alimentos. É isso, Lê? É isso mesmo, Henrique. É um prazer estar aqui de novo. Estou sempre por aí, mandando vídeos. As pessoas podem me acompanhar também pelo organizando.com.br, que lá tem várias dicas. Hoje eu vim falar aqui com você, Henrique, sobre evitar o desperdício de alimentos. Mostrar que a organização, ela pode sim ajudar a evitar esse desperdício. Então, é uma questão de planejamento. Eu acho que é o primeiro item, né? Você se planejar para sair às compras. Porque você se planejando, você ir mudando alguns hábitos, com pequenas modificações, você vai ter uma economia na cozinha, né? Então, isso é sempre bom, a economia mexe no bolso, as pessoas gostam. Uma vida mais saudável e também equilibrada, tá? Então, o primeiro item que eu venho trazer para vocês é justamente o planejamento. Muitas pessoas vão às compras mais por questão de hábito. Aí, todo mês eu tenho que ir às compras. Então, eu já sei meio que na cabeça o que eu tenho que comprar. Mas, muitas vezes, nem olham na despensa, né? Nem sabem o que está faltando. Fazem ali, eu uso sempre arroz, uso feijão, uso leite condensado, e vai saindo nos corredores do supermercado pegando essas coisas. Então, se você faz uma lista antes, né? Primeiro olha, óbvio, na despensa, o que tem, o que você não consumiu, isso vai fazer com que você evite esse desperdício, né? E economize também. Então, a lista e também olhar sempre a despensa. Outra coisa que aí é bem ligada à organização é você organizar essa despensa, né? Não importa, se você tiver um armário pequeno, ou grande, ou mesmo uma despensa enorme, isso não importa. O importante é que você separe um local dentro da sua cozinha apenas para os alimentos, né? E que fique lá todos os alimentos que você usa no mês. E como é que você organiza essa despensa? Setorizando. Então, você vai verificar quais são os produtos iguais, por exemplo, lataria, né? Farinhas, laticínios, esse tipo de coisa, você vai organizar eles, inclusive em linha, né? Você pode um atrás do outro, sempre nessa fileira. Por quê? Porque você vai colocar o que vai vencer primeiro, os mais antigos na frente, Henrique, e os que vão vencer depois atrás. Perfeito. Assim, quando você bater o olho, você já sabe quantas latas de milho, por exemplo, tem ali, e sai para o supermercado sabendo, né? E é bom também conhecer o consumo, os hábitos daquela família. Se aquela família sempre faz alguma coisa envolvendo o milho, é óbvio que ela tem que ter mais latas de milho. Muitas vezes não. Algumas pessoas não gostam de milho, então ela vai ter uma ali de reserva, só se uma hora vai querer fazer uma receita diferente, ou se chega uma visita que gosta disso, tá bom? Então, isso é importante. A despensa, ela precisa inclusive ser organizada na questão dos alimentos abertos. Esses alimentos abertos, muitas pessoas usam... até roubam lá da lavanderia, né, um prendedor para colocar, né? Isso é comum nas casas, né? Outras fazem nozinhos nas embalagens. Isso funciona se você for usar esse produto em pouco tempo. Mas se você vai guardar por muito tempo, eu aconselho usar os potes herméticos de acrílico ou de vidro. Os de plástico não são recomendáveis porque, sim, eles passam cheiro, né? Então, não são bons. Então, esse pote hermético que tem lá uma trava para você fechar eles, Henrique, são muito melhores, né? E acabam ajudando a conservar mais tempo esses alimentos, desperdiçando. Uma das coisas que mais me tocam, assim, é quando eu vou organizar a despensa de clientes e eu tenho que separar os alimentos vencidos. Muitas vezes é uma quantidade muito grande que a dona da casa nem repara, ela acha nem que... Pensou, nem né? pensou Nem que pensou tinha. Que
né? E aí eu separo e mostro para essa cliente e ela fala, nossa, tudo isso. Por quê? Porque não usou essas questões, né, de planejamento que são muito importantes. A outra coisa é você manter os alimentos visíveis. Tem alguns alimentos que são consumidos mais rápidos. Então, por exemplo, você pode ter o cantinho do café na sua casa com um pote hermético desses transparentes de acrílico, com as bolachas, biscoitos. Porque a criança, ou você mesmo, quando dá aquele horário da fome, passa e pega. É verdade. Vai consumir mais rápido. É verdade. Uma fruteira também é indispensável numa cozinha, principalmente para algumas frutas, por exemplo, como a banana, né, que não vão à geladeira. Ela ficando na fruteira, você também consome ela mais rápido, você evita o desperdício. E também, gente, saber, hoje em dia é mais fácil, já existem produtos que são feitos em menores quantidades, vendidos. Então, se a sua família não tem o hábito de consumir muita banana, compra só meia dúzia essa semana, meia dúzia outra. Não compra uma dúzia de uma vez, porque pode ser que estrague. Sim. E aí é dinheiro que vai para o ralo, né? Então, é importante isso também. Na geladeira, poucas pessoas sabem, mas a geladeira, ela também precisa ser organizada. E uma das coisas que a gente mais fala é saber aonde vai ser colocado cada produto. Por exemplo, o leite e os derivados, eles têm que ficar na parte mais alta da geladeira, porque é onde tem maior refrigeração. Então, eles vão demorar mais a estragar, eles vão ser usados, é óbvio, mas se você coloca lá embaixo, vai estragar. É verdade. Então, é importante que vá em cima. E ovo? E tem aquela questão também, Ale, de não deixar encostado na lateral da geladeira, sim, né? Tem sim, isso, é importante isso também, né? Outra coisa também, Henrique, é o ovo, né? Muitas pessoas colocam o ovo na porta da geladeira. As geladeiras antigas até vinham com compartimento para você colocar ali, mas isso não é bom, né? Comprovado por quê? Porque a porta da geladeira é a que fica mais em contato com a parte externa, né? Você abre bastantes vezes a geladeira e o ovo ele tem uma membrana bem fininha, né? E isso faz com que as bactérias do ar, né, que estão aí, são invisíveis, mas estão aí, penetre nesse ovo e estrague mais fácil. Então, tira já, se você tem ele na porta, tira já, coloca num recipiente, né, de acrílico ou mesmo de vidro dentro da geladeira, tá? Isso vai fazer que você conserve mais os seus produtos. Quer dizer, toda vez que abre a geladeira, isso habitualmente, muitas vezes durante o dia, alguma bactéria do ar gruda ali na casca e aí ninguém percebe, com o passar do tempo apodrece, né? E pode trazer inclusive doenças, né? A gente sabe disso, o ovo pode transmitir, né? Outra coisa é, quando você tem uma receita para fazer, você pensar, vai sobrar, por exemplo, a receita está pedindo meia lata de leite condensado. Então já pensa numa segunda receita para fazer com essa metade que faltar, né, que sobrou. Por quê? Porque assim você otimiza, né, o seu tempo também, já faz 2 receitas ao mesmo tempo e também conserva esse alimento, do que deixar esse resto de leite condensado dentro da geladeira, né, por vários dias e quando você for consumir ele está estragado, né? Então isso é importante. Agora, caso sobre, não tenha como fazer, uma dica é você colocar em potes de vidro, tá? Para voltar para a geladeira, nunca na mesma lata. Mesmo que você feche ela, tem gente que passa aquele filme plástico por cima, mesmo assim não é aconselhável também por conta das bactérias e tudo mais, tá? Outra coisa é planejar as refeições, até mesmo antes de ir às compras, né, como a gente fala, você planejar. Então, ter um cardápio é essencial, mesmo que não seja aquele formatado, direitinho segunda, vai comer isso como um restaurante. Tem gente que não gosta disso, mas pelo menos você saber que naquela semana você vai fazer frango, né? Então, o frango, por exemplo, você pode fazer ele de 5 formas diferentes. Então, planeje na segunda uma forma, na terça intercala com um peixe, né, ou com uma carne, aí na quarta você volta a fazer frango de outro jeito. Então, isso vai fazer que você otimize os ingredientes e não desperdice também, economizando também, né, leva a economizar. Outra coisa que eu tenho usado ultimamente, que tem dado super certo, eu tirei todos os saquinhos de plástico que eu tinha na geladeira, que conservavam as frutas e as verduras, e troquei por saquinhos de organza, facilmente encontrados no mercado. Por quê?
porque ele é um saco que não deixa entrar também bactérias e não entra umidade. Não entrando umidade, conserva por mais tempo o seu alimento. Isso está funcionando muito. Então, alimentos que estragavam mais rápido, como por exemplo maçã, né, que é uma fruta que a gente não gosta muito lá em casa, apesar de eu saber que é uma fruta muito boa, mas já percebi que a gente não gosta muito. A gente vai come, ficando. vai ficando. Então, a gente pega a pera antes, banana, outras, mas a maçã vai ficando. Mas o bom é que nesse saquinho conserva mais, Henrique. Eu já percebi isso. Ótimo, então né? É muito bom. E encontra em qualquer lugar saquinho de organza? Encontra, normalmente em casas de embalagens, né? Em casas de embalagens é mais fácil encontrar, né? Tem de vários tamanhos, aí você verifica qual que é o seu uso, né? Quem usa mais, compra um saco maior e assim por diante. Outra coisa que eu ia falar, gente, é que assim, é muito importante você organizar também a sua cozinha, né? Porque na hora de preparar o alimento, você vai, com certeza, otimizar o seu tempo, né? E isso são questões que levam também a pensar no dinheiro, porque quanto mais tempo você tem, você pode investir em coisas que realmente importam, que é o que eu sempre trago, né? A organização ela é importante por conta disso, porque ela traz para você essas facilidades, né? De ter mais tempo, de poder pensar e planejar melhor, né? Que é super importante, Henrique, para a gente. Muito bem, agradeço demais essas dicas, viu, Ale? Obrigada. Deu o tempo certo aqui do nosso bloco e quem diria que é a organização, o planejamento que prevê o desperdício nas nossas casas, tão comum todos os dias. Então, a Ale trouxe essas dicas e quem quiser se inteirar mais do assunto, aonde te acha? Sim, eu tenho no meu site www.organizando.com, você encontra lá o meu blog, que tem diversas dicas, inclusive tem um texto escrito sobre organização da geladeira, que eu dou muito mais dicas, tem vários de cozinha e outros também dos vários ambientes da sua casa e também de como mudar seus hábitos, né, e tornar a organização parte disso. Obrigado, Ale. Continue nos salvando, apareça mais vezes, tá bom? Tá bom, muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado. Não fique sumida. Tá bom, pode deixar. Muito bem, estas foram as informações, notícias da sua edição do Prêmio News de hoje, fechando com chave de ouro a edição com a participação de Ale Cribali, que nos trouxe o conhecimento sobre como evitar o desperdício de alimentos no dia a dia das nossas casas, junto à nossa família. Nós ficamos por aqui e eu te aguardo na próxima edição. Até lá!